De facto, eu sou, como disse o Alberto Monteiro, sou o líder da bancada do PS na Assembleia Municipal de Penafiel, mas tenho todo o gosto de estar aqui, essencialmente como um modelense e um penafialense. E relativamente a este assunto, o Alberto Monteiro, aliás, ele já fez aqui um outro debate, onde este assunto foi devidamente descalculizado, e eu julgo que já todos os portugueses perceberam as vantagens e as desvantagens e os culpados ou os responsáveis por esta ação, que os considero, naturalmente, quem a fez positiva, e nós, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, consideramos negativa. E eu queria começar, eu vou tentar ser muito sintético e não vou falar muito, vou dizer, fundamentalmente, expressar-me com 4 ou 5 ideias. A primeira é que não deixo nenhuma dúvida que, por facto, já estamos no momento seguinte, digamos assim. E neste momento seguinte, eu acho que é fundamental, primeiro, dizer que os responsáveis, do ponto de vista formal, por esta lei que todos nós estamos contra, é o PSD e o CDS. Mas é preciso que se faça aqui uma distinção que é fundamental. O PSD e o CDS nacionais, porque podia-se dar o caso do PSD e o CDS locais não estarem de acordo com esta lei. Aliás, das 305 autarquias que existem no país, apenas 65 estiveram de acordo com esta lei. Quer dizer que uma larga maioria, sejam elas do PS, do PSD, do CDS ou da CDU, estão contra esta lei. Mas deu-se o caso que o PSD, e isto é crucial, o PSD de Penafiel e o CDS de Penafiel estão de acordo com esta lei. E este ponto é muito importante. E o PS e a CDU não estão de acordo com esta lei. E isto é muito relevante, porque quando me dizem, é o segundo ponto, quando dizem que, bom, é o mal menor, eram 38 e assim passaram a ser só 28, e se fosse uma unidade técnica em Lisboa a fazer, ó meus amigos, era menos. Ó meus amigos, há princípios. Eu não digo ao meu filho, tu não roubes, e depois digo, pronto, podes roubar se for 5 contos, ou se for 25 euros. Se for 100 euros já não pode. Não. Ou roubo ou não roubo. Aqui o que está não estamos de acordo com a lei ou não estamos de acordo com a lei. E o que está aqui em causa é que nós não estamos de acordo com a lei, mesmo que a lei seja aprovada como foi. E este ponto também é um ponto que me parece absolutamente relevante. Porque a razão, estava aqui a ter esta conversa aqui entre amigos, a razão não está com as maiorias. A razão tanto pode estar com as maiorias como pode estar com as minorias. Terceiro ponto, que é, e já toco um pouco aqui, na junta de freguesia, e um pouco na forma como os novelenses, nós estamos em novelas, é os novelenses e para os novelenses, vamos falar, toco um pouco na forma como os novelenses estão na sociedade, que é, vai-se ouvindo, vai-se utilizando esta estratégia, o próprio PSD está utilizado, o CDS, que é, os presentes de junta foram anexados, as suas juntas foram extintas, mas há um ou dois presidentes de junta cujas juntas não foram extintas e começou essa mérito por não terem sido. Ora, não há mérito nenhum, nem nenhum mérito no facto da junta de freguesia de Novelas, ou a freguesia de Novelas, que é outra coisa que quero falar a seguir, muito rapidamente, ter sido extinta ou anexada. Tanto fazia Novelas TPS que o PSD com o CDS, que tem a ver com a coroa que está à volta do Penafiel, e tem a ver com o facto de Novelas, como miúndos, estão contíguos. E até os maiores investimentos, como sabem, os maiores investimentos que foram feitos em Penafiel nos últimos anos foram precisamente feitos em Marecos, em Miúdos e em Novelas. A maioria desses investimentos. Que é a zona industrial em Novelas, a estação do Caminhos de Ferro de Penafiel está em Novelas, para Penafiel, para Miúdos, foram as escolas, porque é assim, é a geografia da cidade. E, portanto, teve que abrir para o Vale, para Novelas, para Miúdos, para Marecos também, e, portanto, inevitavelmente tinham que ser anexados. E é importante que se diga isto, não há nenhum demérito da freguesia de Novelas ser anexada, e não há nenhum mérito uma ou outra não ter sido
E este ponto também me parece absolutamente relevante. Por fim, falar naquilo que é verdadeiramente essencial. Também há alguma confusão, porque as pessoas, hoje há, e nós políticos, eu sou um político que paga para fazer política. Portanto, eu, os que estamos aqui todos, o Luís Ferreira, o André Ferreira, pagamos para fazer política. Eu sou deputado da Assembleia Municipal, mas gasto dinheiro para ser deputado da Assembleia Municipal, como as outras pessoas. Não temos nenhum ordenado ao final do mês. Mas não há dúvida nenhuma que nós temos que reconhecer que temos paixão pela política, eu tenho paixão pela política. Temos que reconhecer que hoje os políticos estão muito mal vistos. Muito mal vistos. De quem é a culpa? Bem, não será destes que pagam para fazer política, mas será de muitos corruptos políticos que infelizmente nos há que deitar na política e os políticos pela rua da amargura. Mas nós não temos que ter vergonha de ser políticos, temos que ter gosto e temos que dizer isto. É que há uma tendência também para olhar positivamente para esta extinção ou para esta anexação, como se fosse a extinção ou a anexação apenas da Junta de Freguesia. Ora, o que está aqui em causa não é a extinção da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia vai se manter cá. Também já ouvi dizer quem pensa que isto vai para as associações. Não vai nada. A Junta de Freguesia vai continuar a ser Junta de Freguesia. Até se pode dar o caso da Junta de Freguesia de Pedra Fiel, ou da Rifana, ou como queiram chamar, seja aqui no Belo. Nada garante que não seja. Isto fazer o quê? O que estão a mexer é com a alma do Belo. É isto que as pessoas têm que perceber. Estão a mexer com a nossa alma. Estão a mexer com as nossas raízes. E eu não preciso agora mudar o meu nome de Fernando Malheiro para Joaquim Pessoa. Eu não gosto, eu não quero ser Joaquim Pessoa, eu quero ser toda a vida, que é com este nome que eu identifico, Fernando Malheiro. Eu tenho raízes, tenho memória e tenho uma alma. E se nos mudarem o nosso nome para a Rifana do Sousa ou para um grupo de freguesias na área CDF, estão a mexer naquilo que há de mais profundo em nós, que é na nossa alma e nas nossas raízes. E mesmo que estes senhores acabem, posso dar o caso, o Alberto Monteiro, e muito bem, é otimista, vê o copo meio cheio, como costuma dizer, e acredita que isto pode não ir para a frente. Há muita gente que subscreve esta tese. Eu não subscrevo nenhuma, suspendi o meu juízo quanto a isto, nem digo que sim, nem digo que não, mas na possibilidade de novelas, o nome de novelas, ser extinto de uma forma, enfim, pela lei, ninguém te vai tirar o nome, nós temos direito a este nome e devemos tê-lo sempre. Eu até proponho que daqui hoje, nessa possibilidade deste grupo de pessoas que estão aqui, que sejam todas, que se crie um movimento pela manutenção precisamente da alma das raízes de novelas, porque não há nenhum Helder, não há nenhum Alberto Santos, não há nenhum António Sousa que nos tire a nossa alma nem as nossas raízes. E, portanto, nessa eventualidade de novela nos ser retirada apenas pela lei, formalmente, nós temos força suficiente para criar um movimento que perdure para todo sempre, seja perene e que mantenha o nome de Novelas Vendidas. E, portanto, eu deixo aqui já uma proposta, que é que se crie hoje, com esta gente toda, que são estes que fazem parte desse movimento, mas vamos depois tentar que mais venha desse movimento, um movimento que mantenha a alma e as raízes de Novelas. Muito obrigado.